Estamos no nosso primeiro jejum do propósito da mudança. E toda vez a gente vê na palavra de Deus, toda vez que o povo de Deus para buscar, em todo tempo, sempre foi resposta. E o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter, eu vou ouvir, eu vou sarar a terra. É tão especial a gente ver, tem uma passagem de Israel enfrentando os benjamitas. Do começo, desde a primeira vez, a gente vê lá o Senhor dando a direção que era para ir à guerra. E eles não foram bem-sucedidos da primeira, da segunda, e estavam muito abatidos. E aí, na terceira vez, eles oraram, eles jejuaram, eles fizeram tudo o que eles não tinham feito da primeira e da segunda. Pois eles foram, o Senhor disse, vão, amanhã eu entrego essa vitória. E desde o começo o Senhor está dizendo, não, quem vai atacar primeiro? Judá vai atacar. E não tiveram vitória. Por quê? Muitas vezes, a questão de eu não estar obtendo o sucesso nas áreas, nas situações da minha vida, não tem a ver com Deus não querer me dar. Mas Ele está esperando de mim um posicionamento diferente. Que é o que muitas vezes falta. Eu gosto muito dessa palavra, essa passagem ensina muito, porque fala exatamente isso. A terceira vez foi a única vez que eles tiveram um comportamento diferente. E o resultado foi diferente. Eles oraram, eles jejuaram, eles tiveram um comportamento em Deus completamente diferente. O resultado também foi totalmente diferente. Então, eu sei que, principalmente você, que está desde ontem até agora, nós abrimos às 19h30, em jejum, né, eu estou, e acredito que a maioria está, o corpo sente. Sente, eu até percebo, quando eu vou, porque antes de vir para cá eu estava no estúdio. Então você vê que é um desafio, né? Você está pregando, você está em pé, você está falando, você já pregou, está pregando desde ontem, e está o período de oração e jejum. O seu corpo sente. Mas internamente, isso traz uma força, uma segurança. Então eu insisto, eu motivo você a doar, a se doar mesmo, a buscar mesmo, porque funciona. Faz toda a diferença quando o povo de Deus para orar, para jejuar, para buscar. É um trabalho que modifica as coisas no mundo espiritual. Eu sei porque eu lido com isso há anos e eu vejo as pessoas que realmente se jogam em Deus e começam a buscar a Deus de forma diferenciada, elas obtêm um resultado diferenciado. Mas vamos lá então à entrega dessa palavra, palavras, e depois vamos orar e fechar o nosso jejum, mas ainda assim vamos continuar em oração até finalizarmos o nosso período. 2 Reis 5:20. Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor, que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Geazi era para ser a terceira geração
de profetas poderosos. Elias treinou Eliseu, que nós inclusive falamos ontem, e Eliseu está treinando Geazi. Sabe quando você está com a pessoa certa, no lugar certo, e num propósito incrível, com um futuro estrondoso? É o Geazi. Mas não basta você ter oportunidades, uma promessa incrível da parte de Deus. Você precisa ter caráter. E caráter é como ouro. Ele tem que ser testado, ele passa pelo fogo. Ontem eu falei um pouco do homem oculto. O filho mais velho, irmão do filho pródigo, era o filho exemplar, perfeito, até o irmão dele voltar e o pai dele o receber como se nada tivesse acontecido. Ali saiu aquele homem oculto que estava lá e que às vezes não queremos ver. Aqui estava Geazi, sendo treinado, aparentemente um bom servo, aparentemente um bom homem, com futuro brilhante pela frente, até que uma tentação, voltada para dinheiro, presentes, ofertas, não sei o quê, cruzou o caminho dele. E ali ele revelou aquele homem oculto, sem juízo, ganancioso, sem foco, sem propósito, e que era capaz de trocar algo tão grande por alguma coisa. Então essa palavra é para alertar. Nessa minha caminhada com Deus eu tenho visto pessoas com um propósito incrível, trocando por alguma coisa. Eu tenho visto pessoas trocarem a família delas por alguma coisa. Trocar uma vida com Deus por alguma coisa. Trocar aquilo que Deus tem de melhor com a pessoa por alguma coisa. Alguma coisa fora de Deus, alguma coisa contrária a Deus, alguma coisa. Ele mentiu para isso, ele enganou para isso. Ou seja, por alguma coisa que ele nem pôde desfrutar, ele trocou, na verdade, a vida dele, porque o propósito que Deus tem com cada um de nós é a nossa vida. Porque se você não estiver dentro desse propósito, sua vida nunca será uma boa e maravilhosa, abençoada vida que Deus determinou para você. Ele estragou. A lepra do Naamã passou para ele, para os seus descendentes, e ele não pegou só um problema para ele pegou para os descendentes dele também. Então, essa palavra vem para nos alertar, porque às vezes a gente lê uma coisa dessa e parece que está tudo tão distante da gente, mas pode acreditar. Assim, sem exagero, é difícil o dia que a gente, em algum lugar, não tenha notícia, ou muitas vezes muito perto da gente, de alguém que trocou algo muito, muito grande por alguma coisa. Se você estiver sendo tentado ou for tentado a trocar o que Deus tem com você, o propósito que Ele tem com você, o chamado para a sua vida, isso inclui tudo que está relacionado à vontade de Deus. A sua família, as coisas que Deus colocou na sua vida, para correr atrás de uma ilusão, de uma fantasia. Não faça isso. Não terminou bem para Geazi, não termina bem para ninguém que eu conheço. Não termina bem
para ninguém. Ele trocou algo muito, muito grande por alguma coisa. Então, essa palavra, ela vem como um alerta, talvez alguém que está aí sendo seduzido, já bem pendido para alguma coisa, pode acreditar que se alguma coisa, qualquer coisa, não é a grandeza do que Deus tem para você, ou talvez Ele já confiou algo grande nas suas mãos, está aqui na transmissão, nas igrejas que me acompanham agora, Ele confiou algo grande, ou Ele tem algo grande para confiar. E de repente, como tinha algo grande para confiar, Ele já estava envolvido com algo grande, mas tinha algo muito, muito grande. Ele podia ser o sucessor de Eliseu, e ele trocou por alguma coisa. Vamos para 2 Samuel 6:1. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam, partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram à casa de Abinadab, na colina de Uzá e Aiô, filhos de Abinadab. Conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela, Davi e todos os israelitas iam cantando, dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de reverência, por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Essa palavra fala de uma intenção muito boa, mas quebrando o princípio. E aqui uma tragédia aconteceu, porque a gente vê que, na verdade, muitas vezes não é nem a gente que está quebrando o princípio é que nos quebra mesmo. Porque eu posso ter a melhor da intenção em relação a uma coisa, mas fazê-la completamente diferente da vontade de Deus. Primeiro que ele seguiu a mesma linha, como a arca tinha sido tomada nos dias de Eli, etc., levada pelos filisteus, os filisteus devolveram num carroção, ele achou que ele podia agir da mesma maneira. Você não pode. Não é porque o ímpio fez de uma maneira, porque é um cego, que o justo vai poder agir da mesma maneira e vai ter o mesmo resultado. Ele não foi buscar saber como é que tinha que proceder com a arca. E, na verdade, quem tinha que carregar a arca eram os sacerdotes. Eram os homens de Deus. Não em cima de um carroção. Então, essa palavra fala de alguém com uma intenção boa, mas agindo fora do padrão de Deus. Você não vence dessa maneira. Você vai acabar se decepcionando, se frustrando, é onde eu vejo às vezes as pessoas dizendo assim para mim. Elas mandam mensagens, elas falam, bispo, mas eu amo a Deus, bispo, mas eu quero, mas a minha intenção é tão boa, é de todo o meu coração. Então, eu entendo e me compadeço, mas tem um jeito para ser feito. Tem uma forma. E para funcionar e para eu construir uma vida abençoada, tem que ser da forma de Deus.
porque eu amo a Deus, eu tenho uma boa intenção, mas eu vou lá e faço do meu jeito, e Deus está dizendo, não, não é assim, é assim. Não, mas eu quero fazer do meu jeito. Não, mas não é assim, é assim. Às vezes insistimos em fazer do nosso jeito. De novo, eu vou lá e faço do meu jeito. E Deus está dizendo, não. A intenção de Davi era boa? Era muito boa. Como eu vejo que a intenção, as intenções, né, de muitas pessoas são muito boas, mas elas não fazem ao modo de Deus. Elas continuam fazendo do jeito delas. Não, mas Deus vai me entender. Não, Ele não vai. Deus, aqui ó, Ele não entendeu. Ele não sabia que a intenção do Davi era boa? Era, mas tinha que ficar registrado. Para ensinar a mim e a você. Que às vezes nós nos colocamos numa posição, não, eu quero, eu vou fazer e tal. Mas eu não estou fazendo do jeito de Deus. Eu não estou preocupada. Ou, no caso do Davi, foi uma ignorância. Ele tinha capacidade de ir lá e buscar saber como é que podia fazer. Mas ele, sabe, naquela ânsia de fazer, lembrou como os filisteus tinham entregado a arca. Ele pensou, funcionou para eles, vai funcionar para mim também. Não, não vai não. Era uma outra situação, muito diferente. Não é. Isso não cabia na vida do Davi. Então, preste muita atenção. Se você quer uma vida poderosa, não basta ter boas intenções, tem que ter. Porque também não adianta a pessoa está dentro do princípio, está fazendo aquilo que a palavra manda, ou seja, está certo o que ela está fazendo, mas está errado no coração, porque a intenção é errada. E não adianta também você ter intenções certas com o princípio errado, fazendo da forma errada. Eu preciso ter intenção certa e fazer do jeito certo. Isso serve para tudo. Pode abrir. A intenção do coração é fundamental, mas tem que ser ao modo de Deus. Porque não adianta nada eu ter a melhor intenção como tinha Davi, mas continuar fazendo do meu jeito, a minha maneira, como eu acho, como eu penso, como eu acho mais fácil. Isso é um atraso de vida. Então, essa palavra, sempre que o Senhor nos dá, ela vem para abrir mentes que às vezes a intenção é muito boa, ela ama a Deus, ela quer a Deus, mas ela quer fazer do jeito dela. E aí o que acontece? Nesse caso aqui houve até uma tragédia. É o que acontece que eu vejo acontecer na vida de muita gente. Ela diz que quer, ela diz isso, ela diz aquilo, mas ela continua fazendo ao modo dela. O coração dela não é ruim, ela tem intenções boas, ela ama a Deus, mas ela insiste em manter o padrão dela. O jeito dela de fazer as coisas, o jeito dela de agir. E você precisa saber qual é o jeito de Deus para isso, o que Deus quer de você nessa questão, o que a palavra de Deus fala, e você ter a intenção certa e alinhar a vontade de Deus. Amém? Juízes 14, 1-3. Sansão desceu a Tímna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímna, e consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Sansão, porém, disse ao pai, vamos juntos? Vamos aqui. Vamos juntos. Consiga para mim
É ela que me agrada. É ela que me agrada. Ou seja, essa é a minha vontade. Os pais disseram para ele, você vai lá entre os filisteus para pegar uma esposa para você? Não, mas é essa que me agrada, é isso que eu quero. Não, mas a palavra diz, não vá pegar mulher estrangeiras, não faça isso. Não, mas é essa que me agrada. Não, é isso que eu quero. E assim muitas pessoas agem na vida. Exatamente assim. Elas querem ser felizes, pegando algo no lugar errado. Você nunca vai ser feliz indo buscar aquilo que você... Mas é o que eu quero no lugar errado. Não, mas é o que eu quero no lugar errado. Não, mas é o que me agrada, é essa que me agrada. Não dá para você encontrar uma mulher aqui, não tem uma mulher no meio, aqui no nosso povo. Não, eu quero essa que é filisteia. Essa que me agrada. Quantas vezes eu vejo pessoas com uma vida uma vida infernal, uma vida destruída, por conta desse comportamento aqui do Sansão. É o que eu quero, é o que me agrada, é do que eu gosto. É isso que eu quero. Então, é o que eu quero. Eu vou fazer o que eu quero. Eu não quero saber se é certo, se é errado, diante de Deus. Eu não quero saber o que Deus pensa a respeito disso. Eu quero saber o que eu quero. E esse tipo de comportamento é fracasso, é infelicidade, porque tem muitas pessoas que hoje estão num casamento infernal, mas começou assim. Foi dessa maneira. Eu não vou me esquecer de uma vez com um rapaz, eu ainda atendi no início ali na Celso, e um rapaz muito arrasado, eu atendi ele disse para mim que ele tinha sido traído, que essa mulher tinha feito um monte de coisas e tal. E aí eu perguntei para ele, e como tinha sido o início do namoro dele? Ele disse que ele conheceu essa moça numa balada, ela tinha saído com um amigo dele, e aí, depois ele saiu com ela. E aí, ele tinha sido criado na igreja, ele estava desviado, ele sabia o certo, o errado, mas aí ele era o que me agrada, me agradou, me apaixonei. E ele foi e acabou se envolvendo e casando com essa moça. Na verdade, ela engravidou e ele acabou ficando com essa moça. Mais tarde, essa moça judiava muito dele, traiu ele, e eu disse para ele, é isso, olha onde é que você foi buscar uma esposa. Você vai reclamar disso? Onde você foi buscar uma esposa? Eu me lembro também de um homem que ele ia muito a prostíbulo e ele acabou se apaixonando por uma prostituta, tirou a prostituta de lá, e essa prostituta causou muitos danos, se tornou a esposa dele. E ela nunca foi fiel a ele. Mas você também não pode reclamar. Ela não é onde ele foi buscar, é diferente. Você tem que prestar muita atenção onde você vai buscar o que você quer. Porque depois você não pode cobrar. Onde é que você foi buscar tal coisa? Você vai buscar algo em tal lugar, e você pode levar para tudo. Você entra num negócio ilícito. Não, mas eu quero. Eu me lembro de alguém que comprou um carro cheio de problemas, documentação, no fio do bigode, o cara prometeu que ia acertar e tal, depois não acertou, ficou aqueles problemas todos. Mas ele sabia no que ele comprou um carro, ele já sabia que era um carro com documentação errada, todo bagunçado.
Está tudo bagunçado. Então, assim, eu me meto numa situação bagunçada. E depois eu vou exigir o que dessa situação? Como eu posso chegar e exigir, inclusive, de Deus? Ó, meu Deus, olha essa situação, meu Deus. Então, a gente precisa prestar atenção. Leva isso para tudo. Dependendo do lugar onde você vai buscar a sua felicidade ou a solução para uma questão, você não pode reclamar do que você vai receber. Você foi lá, você foi buscar. Ele teve 1000 problemas nessa situação. Mas por quê? Ele foi buscar. Essa é a que me agrada. É isso que eu quero. Você não pensa, fica cego e dá tudo à sua carne. Vai e dá a carne. É o que eu quero, é o que eu tenho vontade, é o que eu desejo. Ok, você faz o que você deseja, não o que Deus deseja. Depois você tem um problema. Então, muitas vezes, nós atendemos casos, pegamos as mais variadas situações de gente assim, a lá Sansão. Não, mas é o que eu quero. Não, mas isso aí não é bom para você. Não, mas é o que eu quero, é o que me agrada. Eu só penso agora, no que eu quero, agora e mais tarde. E o preço que eu vou ter que pagar? Porque a gente que lida com pessoas e aconselhamento, a gente sabe onde escolhas fora de Deus vão levar a vida de uma pessoa. Então, essa palavra é para alguém que talvez o coração já está tomado por aquele sentimento, é o que eu quero, é o que me agrada, eu vou pagar o preço, eu vou pagar o preço. Vocês não têm noção quantas vezes eu ouvi isso, principalmente em relacionamento, gente falar para mim, diante de mim, não, mas eu estou disposta a pagar o preço. Não, mas eu estou disposta a pagar o preço. E dá 6 meses, 1 ano, 2 anos depois, eu recebi a mesma pessoa. Assim, numa condição da pena. E a pessoa parar e dizer, esse é o tal do amor burro. A pessoa emburrece. Ela é tomada por um sentimento e ela fica totalmente burra. Ela é tomada de uma vontade e ela emburrece e sai trocando os pés pelas mãos, estragando com a vida dela, porque é o que me agrada, é o que eu quero. Mas eu não posso viver à base do que eu quero. Se eu quiser uma vida bem construída, eu tenho que buscar saber o que Deus quer para a minha vida. E então eu vou construir uma grande vida. Amém? 1 a Samuel 16:1. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé, escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Essa palavra é para alguém que ainda se amargura, se entristece muito por causa de uma situação passada e uma situação que o próprio Deus botou um fim nisso. E você não supera, você não tem superado. E a palavra para você é a mesma que foi para Samuel. Até quando você vai entristecer por causa de uma coisa que eu tirei da sua vida, que eu rejeitei, que eu disse não? Até quando você vai continuar se entristecendo por uma coisa que já ficou lá, é passado? E eu não continuei, mas aqui ele fala, pega o chifre, vai ungir o novo rei de Israel. Que isso sempre, para a nossa vida, como aprendizado, para de chorar leite derramado. Para de chorar pelo passado.
Pare de chorar por coisas que eu já rejeitei e vá seguir em frente e viver coisas novas que eu tenho com você. Você não vai ter nunca cabeça para uma coisa nova se você continuar com a cabeça na coisa velha. Você não vai ter cabeça para uma coisa nova. Se você continuar sofrendo e alimentando esses sentimentos em relação a coisas que o próprio Deus já rejeitou e disse ponto final para isso. E a pessoa fica lá, gemendo, sofrendo, remoendo. E Deus tem que chegar para a pessoa e dizer assim, até quando você vai continuar vivendo assim? Eu queria tanto que a minha vida mudasse. Então tá, eu quero que sua vida mude também. Mas você tem que pegar o chifre, seguir em frente e ungir um novo rei. Você tem que recomeçar. Você tem que deixar isso aí. Eu rejeitei isso aí. Eu vejo gente chorando por coisas que Deus já rejeitou, que Deus botou um ponto final, que Deus disse, para de chorar, isso terminou. Eu tenho algo novo com você. Amém? Então, para de chorar por coisas que o Senhor quer que você deixe no passado. E vá dar passos de fé para algo novo, porque Ele vai te honrar. Aqui em 1 Samuel, ainda no 16, mas agora no 10, é uma outra coisa. Jessé está dentro dessa mesma história, mas aqui para nós não. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus filhos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Essa palavra é tão conhecida do Davi, que foi esquecido, rejeitado, ao ponto do próprio Samuel falar, mas Deus disse que os 7, nenhum desses 7 é o novo rei. Não tem mais filho aqui, porque Deus não ia enganar, Ele não ia me mandar para cá dizendo, vá ungir um dos filhos de Jessé. Ele falou, não tem mais filho? Não, tinha esquecido dele. Ele era o esquecido, era como o empregado da casa, deixado de lado. Jessé nunca imaginou que seria ele. Então essa palavra aqui é para alguém que foi esquecida. Mas que chegou o momento, alguém que já foi esquecida várias vezes, que não foi dada credibilidade, que nem sequer foi lembrada, de alguém que foi deixada ali, por último. Mas chegou a hora do Senhor fazer como fez com Davi. Os 7 passaram, e depois tiveram que vê-lo. Eles viram ele sendo ungido diante de todos eles. Deus vai levantar alguém que era alguém considerado aqui como era Davi. Incapaz. Pequeno demais. E que muita gente já está na frente. Tem 7 aí na sua frente. Tem muita gente na frente. Mas Deus vai botar você na frente desses todos aí. É alguém que tem muita gente na frente. Você não é, assim, é totalmente improvável. Davi era o improvável. Mas ele foi ungido para algo muito grande. E Deus vai ungir você, e Deus vai colocar você numa posição de muita honra, como colocou Davi. Muitos outros já passaram, muita gente na sua frente. Mas você vai passar na frente de muita gente.
Essa é uma frase que você tem que guardar. Deus vai te colocar na frente de muita gente. De muita gente que já está aí. Porque 3 dos irmãos dele já eram soldados do exército de Israel. E ele passou na frente, porque ele não se tornou um soldado, ele se tornou o comandante, depois que ele se tornou um herói nacional das tropas de Israel. E mais tarde, ele assumiu o posto de rei. Então, assim, a posição dele foi sempre muito... Quando o Senhor o promoveu mesmo. Ele foi honrado. E essa palavra é para alguém que está lá atrás. Está muito aquém, está muito atrás. Mas o Senhor encontrou algo no seu coração e Ele vai te botar na frente de muita gente e vai te promover altamente. Amém? Êxodo. Aqui, para eu ler Êxodo, eu vou falar dessa palavra, eu vou ler 3. Êxodo 11, 6, 7. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve, antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção, separação entre o Egito e Israel. Vamos para Malaquias. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois aqueles que temiam o Senhor, conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu, os que temiam. E o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, e entre os que servem a Deus e os que não servem. A última. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo que pediram. Assim os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. Essa palavra fala da separação, da diferença entre o tratamento que Deus deu para os egípcios e para Israel. No dia da praga dos primogênitos, isso aconteceu, um pânico em todos os lares egípcios, mas na casa do povo de Deus, nem um cachorro latiu. Era paz absoluta. Ali, o Senhor disse, vocês vão ver a separação. Eu vou mostrar para vocês como é que eu trato o meu povo. Na casa dos egípcios, na casa do ímpio, era pânico, desespero. Na casa do povo de Deus, tinha paz. E aí, em Malaquias, dá suporte aqui. Tinham aqueles que falavam assim, quer saber, não adianta nada. Que é o ponto. Não adianta nada servir a Deus. Não adianta nada. Sabe, a gente está aí buscando, o ímpio está se dando bem, está todo mundo se dando bem. Mas tinham aqueles que temiam o Senhor e que falavam sobre o Senhor e completamente diferente. Então, tudo aquilo foi registrado. E na vida daqueles que temiam o Senhor,
e que se posicionaram em dependência total a Deus, dependeram de Deus, confiaram em Deus, o Senhor pode entregar essa palavra aqui. Eu vou agir, vocês vão ser meu tesouro pessoal. E vocês vão ver novamente a diferença entre o justo e o ímpio. E entre os que servem a Deus e os que não servem. Então essa palavra vem para dizer que Deus vai fazer exatamente o que Ele fez aqui. Ele vai mostrar a diferença na vida daquele que serve a Ele. Ele vai deixar evidente essa diferença na sua vida. E provavelmente há pessoas que estão fazendo esses mesmos comentários. Não adianta nada servir a Deus. Porque tem gente que está... porque não adianta. E o Senhor está dizendo, você está muito enganado. Olha o que eu vou fazer na vida dos que temem a mim. Olha o que eu vou fazer. Vai sair a diferença. E foi tão grande essa diferença, que voltando aqui para a saída do povo de Deus, Israel despojou os egípcios. De uma tal maneira que eles mesmos nem perceberam o quanto que eles favoreceram e eles entregaram tudo. Tudo. Então hoje, você pode estar numa situação na sua família, no seu trabalho, de vergonha, de humilhação, de decadência. Mas essa palavra vem para dizer a você que vai haver uma separação. Deus vai te favorecer. Está aqui, e tem muita coisa que está na mão de ímpio hoje, que vai vir para suas mãos. Tem coisas que estão nas mãos de ímpios que serão transferidas para a sua vida. Tem coisa que está na mão de egípcio. E você vai ver a diferença. Porque hoje parece que não há. Mas agora você está buscando a Deus. A sua fé, porque aqui, depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. O Senhor nos ouve. Foi anotado no memorial. E Deus pôde fazer na vida deles. Até hoje, talvez você muitas vezes olhou e disse, meu Deus, mas não tem, olha lá, na casa do egípcio, na minha, na vida do ímpio, na minha. Mas vai haver distinção, vai haver uma separação. Deus vai se mostrar, como mostrou para Israel, forte. A Bíblia diz que os olhos do Senhor rondam a terra. Ele olha para se mostrar forte na vida daqueles que o temem. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Vai haver guarda essa palavra, vai haver uma separação. Vai haver uma mudança muito grande. Uma distinção entre o Egito e Israel, entre você e o ímpio, entre você e talvez muitos da sua família. E o que está na mão do ímpio, eles entregaram tudo, tudo nas mãos. Isso mostra uma mudança muito grande vai acontecer. Uma mudança, aqui fala de uma mudança radical. É uma mudança muito grande de paz, porque enquanto tinha agonia lá, tinha paz, nem cachorro latia. De prosperidade, aqui está falando de abundância, porque tudo que estava na mão do ímpio foi transferido para a mão de Israel. Então essa é uma palavra de mudança, de diferença, vai haver diferença. Chegou um tempo dessa diferença aparecer. Vai haver diferença entre você e seus familiares, mesmo os seus conhecidos, talvez lá no seu trabalho, lá no lugar que você trabalha, uma diferença. E o que está na mão do ímpio, Deus vai trazer para as suas mãos. Vai haver uma distinção entre o Egito e Israel, entre o justo e o ímpio. Uma separação, uma diferença. O Senhor vai mostrar a diferença. Vai ficar evidente, inclusive para o nome dele ser glorificado. A diferença aqui, está vendo? O que eu faço na vida de quem me busca?
Olha aqui, o que eu faço na vida de quem depende de mim? É isso que Deus vai fazer. Ele vai mostrar para as pessoas a diferença daquele que o serve e daquele que não o serve. Amém? 7. Aqui, Êxodo 13. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Êxodo 14, 11. Essa é uma palavra só, mas que eu tenho que ler todos esses. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo. 14, 13. Moisés, porém, disse, não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar, em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. E os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Agora olha aqui, no 31. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele, passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Essa palavra fala que tem um caminho sempre tem um caminho mais curto. Mas Deus escolheu, e normalmente Ele escolhe, o caminho mais longo. E na sua vida, Ele escolheu. E agora chegou um momento em que Ele está mandando você mudar o rumo. E você vai ter, isso é como um aviso mesmo, mas com uma boa nova. Você que tem passado por um processo longo, você que tem passado por um processo longo, chegou a hora de mudar o rumo. Só o que vai acontecer? Você vai se deparar com uma situação que você vai ter a ideia de que não foi uma boa ideia. Você vai achar que não foi, porque igual Israel, se deparou com uma situação que, mas espera aí, mas Deus não me mandou fazer, mas Deus não me direcionou, como é que agora eu dou de cara com uma situação dessa? Que eram os egípcios de novo. Mas o Senhor quer que você confie, porque na verdade esse mudar o rumo é exatamente para te dar vitória e definir essa situação que está aí há muitos anos sem solução, que é exatamente os egípcios, que estavam lá há muitos anos sem solução. E chegou o momento em que eles ouviram do Moisés, Deus falando por Moisés, vocês não precisam temer. Esse problema que vocês estão vendo hoje, vocês não vão ver ele nunca mais. Então, aquele processo, com aquela situação ia terminar. E o mudar o rumo era Deus levando eles para uma situação de confronto mesmo. Eles precisavam daquilo. Porque aquela situação fez com que a fé deles crescesse ainda mais. Porque eles viram e viveram o sobrenatural. Então Deus está falando de um caminho longo que o Senhor escolheu, que está terminando. Que ele vai, uma mudança de rumo, que vai parecer que foi a pior coisa que você fez. Mas não é. Foi a melhor coisa. Porque é o momento de Deus definir completamente a sua vida nessa questão que está aí sem solução por muito tempo. Você vai viver o sobrenatural, você vai viver um grande problema, você vai para, como Israel, você vai para outros desafios, mas esse aqui vai ficar para trás. Chegou a hora de Deus te dar a vitória que você tanto tem esperado.
E vai ser de forma sobrenatural. Mas inicialmente vai vir numa forma assustadora. Mas o Senhor está dizendo, você não precisa temer. Faz parte. É eu agindo em seu favor. Amém? O mar vai abrir para você, você pode ter certeza disso. Não é para derrota. Então, pode mudar o rumo tranquilo. Porque esse problema que você tem visto aí há tanto tempo, Deus bota um ponto final nisso. Mas de uma maneira que você tem que confiar. Escuta isso, você tem que confiar. Guarda a palavra do Senhor. Gênesis 47, 27. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Deus vai estabelecer alguém. Gósen, antes de eu falar, Gósen era um lugar, o melhor lugar do Egito. O melhor lugar foi onde Deus colocou o seu povo. Foi o melhor lugar. Quando José era governador. E com favorecimento não foi só aquilo não partiu do José, foi o próprio faraó que orientou a dar o melhor para eles. O próprio faraó, era Deus mesmo ali, quebrantando e colocando eles no melhor lugar. E ali eles adquiriram propriedades e foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Então essa palavra é para falar exatamente para alguém que chegou o tempo de Deus te colocar no melhor lugar. Você vai começar a adquirir, isso aqui está falando literalmente, patrimônio. Deus vai te colocar no melhor lugar. Num lugar realmente no melhor lugar, no lugar de honra. Você vai começar a adquirir patrimônio, propriedades, como está aqui. Sua família vai crescer. Então, isso significa que a família vem vindo mais criança por aí. E você vai se multiplicar, vai multiplicar muito, ou seja, vai ter uma grande prosperidade. Chegou o momento de Deus te colocar, é uma virada mesmo. É uma grande virada. Deus vai colocar você no melhor lugar, onde você vai começar a conquistar, sua família vai crescer e vai haver uma prosperidade imensa aí na sua vida. Pegue o seu propósito, coloquem-se de pé, coloca no coração. E isso aqui não foi colocado, Deus colocou aqui no meu coração, fecha os seus olhos. Tem uma situação na Bíblia que o rei da Síria armava emboscadas contra o rei de Israel. E todas as vezes Deus revelava para Eliseu e Eliseu avisava para o rei de Israel. Tem alguém que está com medo de situações ocultas. Meu Deus, eu não sei se me acontecer isso, aquilo. O Senhor diz para você se manter nele, fique nele. E não precisa ter medo. Ele vai te dar todos os livramentos que você precisa e o rei da Síria não vai poder te pegar. O que representa esse rei da Síria não vai poder tocar você. Ele vai dar todos os livramentos. Você vai ser livre de todas as situações que cruzarem no seu caminho. Mas, esse rei da Síria ficou muito chateado e partiu para cima de quem? Do Eliseu. Quando ele tentou descobrir, aqui deve ter um espião. Aí disse, não é um espião não, é o homem de Deus. Então ele foi para pegar um homem, ele cercou uma cidade. O servo dele levanta pela manhã e quando olha a cidade cercada, entrou em pânico. Correu para Eliseu e Eliseu disse, mais são os que estão conosco do que eles. Eu creio que
O servo deve ter pensado assim, nós estamos em 2, né? Acho que ele não sabe contar, porque tem uma multidão de inimigo aqui fora. Tem uma multidão. Não é que ele não sabia contar, não. É que ele estava vendo o exército do Senhor ali. E naquele momento, aquele rapaz desesperado, ele orou para Deus abrir a mente daquele rapaz, abrir os olhos daquele rapaz, os olhos espirituais. E ele viu o exército de Deus ali. Então, se caso algo assustador cruzar o seu caminho, você peça para o Senhor abrir os seus olhos espirituais. E você não precisa temer de jeito nenhum o que os seus olhos naturais estiverem vendo. Busque ver com os olhos espirituais o cuidado e o amor de Deus. Porque nada vai poder fazer dano a você. Mais são os que estão com você. Mais são os que estão com você. E olha que coisa mais forte. Ele não pediu para Deus abrir os olhos do rapaz. Por outro lado, ele pediu para Deus cegar o exército inimigo. E é isso que Deus vai fazer contra quem vier contra você. Deus vai confundir e vai cegar. Guarda a palavra. Ele vai confundir e vai cegar. Mas ainda dentro dessa palavra tem mais uma direção para alguém. Sabe o que Eliseu fez? Ele levou todo o exército até o rei de Israel. O exército inimigo cego. E aí o rei de Israel imediatamente olhou e pensou, banho de sangue, peguei, agora vou acabar com eles. Eliseu disse não, nós vamos alimentá-los. E fez um banquete. Tratou bem o inimigo. E sabe o que aconteceu? Nunca mais aquele exército inimigo foi contra Israel. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Sabe o que quer dizer ofensa no grego? Isca. É um conceito. No grego, ofensa é isca. O diabo usa das mais variadas situações como isca. De ofensa, situações. Aquele conflito internacional foi resolvido com um banquete. Tem alguém aqui que tem um conflito que dura há muitos anos, e esse conflito durava há muitos anos entre Síria e Israel. E ao invés de você se aproveitar para agir como inimigo, Deus quer que você haja como Eliseu agiu. Ofereça um banquete. E você vai terminar com esse conflito. Vai quebrar barreiras. Deus quer que você siga os mesmos passos de Eliseu. Porque ele tem muita coisa, presta atenção, ele tem muita coisa para fazer na sua vida grande. Mas para isso, você vai ter que pagar esse mal com um bem. Você vai ter que botar um ponto final nesse conflito. Para esses inimigos que tanto te perseguiram, e a intenção ali era destruir com Eliseu. E Eliseu retribuiu com um banquete. E disse para o rei de Israel, que achou que agora eu vou acabar com esse inimigo de vez. Ele falou, não, nós vamos alimentá-los e mandá-los embora. E foi isso que eles fizeram. E a Bíblia diz que aquele conflito terminou. E aquele inimigo nunca mais voltou contra Israel. Se você quer que Deus defina coisas grandes na sua vida, Deus está dizendo para você oferecer esse banquete.
para esse inimigo que estava com gana de te pegar. Quebra essa barreira, deixa essa ofensa, paga esse mal com bem. E você vai botar um ponto final num problema antigo, mas que vai atrair para a sua vida tantas vitórias que você não tem noção. Muitas vitórias. Agora sim, mostra para o Senhor Jesus o seu propósito. Ó meu Deus querido, eu estou muito grata em poder estar aqui, junto com o teu povo, orando, entregando palavras tão motivadoras, que nos dirigem, que nos dão norte, porque a tua palavra nos norteia, nos ajuda a ver, entender, e assim nos ajuda, meu Deus, a entender coisas que nós não estávamos entendendo e a nos colocarmos no lugar onde nós devemos nos colocar, a nos posicionarmos para que o Senhor possa nos dar vitória. Que nenhum tenha perdido, Senhor, nada, mas que tenha recebido, pegado cada mensagem, abraçado para a vida e que se submeta rigorosamente. Abençoa o teu povo em todo lugar. Continue falando, tocando, materializa as vitórias, as definições, as mudanças na vida dessa pessoa. Essas 3 situações que ela não quer levar para 2020, ela não tem que levar. A nossa fé diz que ela não tem que levar. A nossa fé diz que ela tem que lutar. E nós estamos aqui lutando, meu Deus. Responda, defina nesse primeiro jejum. Abra as portas para ela. Realize os sonhos. Muda, entre em ação. Senhor, ajuda ela a dar os passos de fé. Ajuda ela a agir nas questões pendentes. Ajuda, Senhor, põe a sua mão na vida dela e dá vitória ao nosso povo. Cada pessoa representada por essas pastas, por essas fotos, Senhor, vai dando vitória. Por esses pedidos, dá vitória, Senhor. Vai dando vitória a cada pessoa aqui representada. Senhor, dá vitória a essas pessoas representadas por todo esse material que está nesse altar. Vai definindo a vida do nosso povo, meu Pai. Defina, Senhor, defina, são documentos, são roupas que eu consagro, eu peço mudanças, eu peço vitória, Senhor. Vai dando vitória ao nosso povo, vai dando resposta, dá vitória, Senhor. Abra as portas, defina cada vida, entre em ação, dê meios para ela sair da situação em que ela está. Vai dando meio, Senhor, que abra as barreiras, abra as portas, abra um caminho no deserto, responda as orações dela, defina a vida dela para a glória do teu nome. Entra em ação na família, no casamento, entra em ação na casa dela, entra em ação nas finanças, na vida financeira, na vida profissional, entra em ação na saúde, entra em ação agora e honra a fé dela, honra esse período de jejum, horas de oração, jejum e oração, honra, meu Deus. Eu não sei o que tem atormentado a vida dela, mas eu repreendo agora todas as barreiras, tormento, opressão, travas, eu repreendo em nome de Jesus, tudo que trava a vida dela, tudo que tem bloqueado o caminho dela, tudo que tem se colocado no caminho dela, para impedi-la de viver uma grande vida, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, eu ordeno saia, tristeza, angústia, depressão, opressão, incredulidade, saiam em nome de Jesus. Esse espírito da contenda, da divisão, da separação, eu ordeno saia em nome de Jesus. Esse domínio que o pecado tem tido sobre ela e levado ela para lugares que só tem roubado a vida dela, eu repreendo em nome de Jesus Cristo agora esse domínio maligno, essa cegueira, em nome de Jesus agora. Eu repreendo o espírito da miséria, do endividamento,
agora. Tudo que trava a vida dela, que amarra a vida dela, sai em nome de Jesus agora. Senhor, vai mudando a história de vida dela. Muda, meu Deus, muda a mente, muda o coração, muda a fé, muda a história de vida dela. Abra as portas para ela, honra a fé dela, honra, meu Deus. São horas que nós estamos orando. Nós estamos há horas orando, pedindo: muda a vida do nosso povo, muda a vida do nosso povo, muda, meu Deus, muda a vida dessa pessoa, muda a vida dela, é para a glória do teu nome. Muda, Senhor, muda, Senhor, muda o quadro financeiro, econômico, profissional, familiar, muda, meu Deus, a saúde, muda a mente, muda o espírito, muda a visão, muda, Senhor, muda, meu Deus, muda para a glória do teu nome. O Senhor pode fazer todas as coisas, faça por ela, Senhor. Levanta um povo forte, um povo corajoso, um povo destemido, um povo ousado. Muda, meu Deus, visita, vai visitando os lares, vai visitando essa pessoa à distância. Cada um que está nas igrejas, cada pessoa que está aqui, que cortou, saiu, deixou lá o trabalho, correu para cá, ela está aqui, isso é fé, Senhor, honra a fé dela. É hora de você dizer isso para Deus: Senhor, eu dependo do Senhor, honra a minha fé, Senhor, honra a minha fé, Senhor, honra a fé de cada pessoa que aqui está, é para a glória do teu nome, meu Senhor amado. Nós invocamos o teu nome agora, honra a nossa fé, ó Deus, entra em ação, derrama da sua glória, derrama do seu poder, opera milagres na vida dela, Senhor. Todos os dias nós temos recebido testemunhos, que ela, meu Deus, nesse momento esteja recebendo a vitória que ela veio buscar, definições que ela está buscando. Senhor, abençoa essa empresa, abençoa a empresa, o comércio dela, a obra das mãos dela, abençoa a família, abençoa, meu Deus, onde essa pessoa colocar as mãos, que a tua bênção esteja lá, envia clientes, vendas, abençoa as vendas, abençoa as negociações, realiza os sonhos dela, promova altamente, dê ela saúde mental, dê ela emocional, dê ela a saúde espiritual, cura o físico dela, renova a energia dela, dá visão de futuro, de negócio, ajuda ela a trabalhar, dá uma mente criativa, produtiva, ó Deus, encaminha as coisas da vida dela. Eu peço um povo forte, um povo renovado, um povo abençoado para a glória do teu nome, um povo cheio, meu Deus, de esperança, de convicção, de que o Senhor está agindo em nosso favor. Canaliza as bênçãos para ela, Senhor, canaliza as bênçãos, igualzinho o Senhor fez lá, tirando das mãos dos egípcios e colocando nas mãos dela. Honra, Senhor, põe nas mãos dela a vitória, eu te peço, com as suas mãos santas, estenda para a direção onde você precisa que Deus haja. Fala lá: ô Senhor, visita a rua tal, número tal, bairro tal, a situação tal. Fala: Senhor, visita e me dá vitória agora. Fala isso com Deus: Senhor, visita lá, visita nesse momento e me dá vitória. Eu preciso da bênção no meu estabelecimento comercial, na minha empresa, no meu escritório, no meu consultório. Eu preciso de bênção lá na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Eu preciso de bênção. Senhor, abençoa cada pessoa que aqui está. Abençoa, meu Deus, abençoa esse lar, abençoa essa empresa, abençoa esse negócio, abençoa esse estabelecimento. Abençoa, Senhor, muda, prospera, abre as portas, honra a fé, ajuda na administração, na condução, ajuda, envia os clientes, envia, meu Deus. Oh, meu Deus, eu peço vendas, eu peço negociações poderosas, eu peço um povo por cabeça, coloca por cabeça,
favoreça, abra a porta de emprego, promova, realiza sonhos, abra a porta da compra da casa própria, tira do aluguel, abra a porta da compra do carro zero, Senhor, realiza o sonho, a compra do estabelecimento comercial, põe essa pessoa num alto nível, Senhor, canaliza para a vida dela as vitórias, favoreça, eu profetizo, favorecimento na sua vida, em nome de Jesus, que você seja uma pessoa favorecida, e honrada, e promovida, abençoada, para a glória do Senhor, promova o nosso povo, honra, favorece, Senhor, favorece cada pessoa que aqui está, que ela seja altamente favorecida, e eu concordo com cada oração que foi feita, eu ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu, eu desligo aqui na terra todas as situações adversas para que sejam desligadas no céu, eu concordo com as mudanças da vida dela, eu consagro cada propósito agora, eu não sei o que ela colocou, meu Pai, mas eu sei que o Senhor sabe em detalhes e está agindo em favor dela, eu peço a Tua bênção sobre cada um, e que essa pessoa saia daqui com o espírito renovado, ainda que fisicamente ela esteja cansada, mas que ela saia daqui renovada, cheia de foco e determinação e confiança, porque o Senhor é com ela. Eu profetizo essas 3 situações mudadas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Pai querido, receba o nosso pequeno sacrifício, porque grande foi o Seu. Receba o nosso jejum, horas, nós estamos aqui, Senhor, há horas em jejum. E buscando, e orando, sem cessar, meu Pai, e eu sei que a maioria está nesse espírito, horas a fio em jejum, firmes, fortes, focados, por algo maior, por um propósito maior, que é dar condições ao Senhor de agir. Então receba o nosso sacrifício agora, em favor da materialização de todas essas mudanças, das definições, a definição dessas 3 situações, defina, receba em favor dessas definições, e defina a vida de cada pessoa que aqui está, honra a fé de cada uma, abençoa, meu Deus, a vida dela em todos os aspectos, a obra das mãos dela, e tudo que ela fizer, eu profetizo que vai prosperar. Leva ela em paz, guarda ela na rua, no trânsito, abençoa ela no trabalho, abençoa o almoço, o resto da quinta, o resto da semana, que ela permaneça focada no propósito, que ela não quebre de forma alguma, que ela mantenha esse espírito resiliente, determinado. Eu abençoo o Teu povo e tomo posse de vitórias e mudanças. Muito obrigada por tudo, meu Deus, amém, amém, amém.